meia da manhã, a menor do ano em nossa cidade registrada, 6h30, confirmando, esse foi o horário, 6h30 da manhã. Ateliê Anitta Letícia, Mária Angular Dallas, médica oftalmologista, fonoaudióloga Josiane Mesquita, personário Beleza e Longevidade, Vivere Clínica de Oncologia, anuncia o quadro Saúde e Bem-Estar, para conversarmos com a psicóloga Valesca Pessato Farenzena Foquesato. Valesca, bom dia, obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Marco, bom dia aos ouvintes. Estava anotando algumas coisas aqui para conversar, para te perguntar, né, sobre o momento que estamos vivendo, e até hoje pela manhã na nossa reunião de pauta, as gurias, essas palavras, né? Ansiedade climática, ecoansiedade, ansiedade ambiental, né? Mas aí eu lembrei do Gael e o monstro do armário, né? A gente abre o armário de notícias e fica apavorado mesmo. Exatamente, Marco. Gente, o que tem? Que monstro é esse que nos atingiu? Sim, e são palavras relativamente novas para nomear algo que já é antigo, né? E, bom, de novo estamos sendo testados diante de uma experiência traumática, uma experiência de desamparo. Muitas pessoas relacionaram isso ao Covid. A pandemia. Ai, gente, de novo a gente está Muita vivendo gente com isso. essa sensação, né, Marco? Mas naquele momento, assim, no início da pandemia, era algo invisível. E agora não, agora a coisa é palpável, concreta, a pessoa perdeu o seu lugar, sua casa. Eu arrisco a dizer que a gente está vivendo um período, assim, aqui no estado, pior que a pandemia. Tu também tens essa Eu ideia. tenho essa sensação, assim, que é pior, porque cidades inteiras varridas do mapa, né? Ontem eu recebi a ligação de uma amiga minha carioca e ela nunca veio para o Rio Grande do Sul. E ela me disse, olha, eu não conheço, mas pelo que se vê na TV, ela queria saber se era verdade tudo aquilo. Ela disse, eu tenho a sensação que o Rio Grande do Sul vai desaparecer. Do tanto que se vê, né? A gente tem contato com essas imagens, inclusive da nossa serra, né? Que a nossa serra é a nossa casa. Quem nasceu aqui, quem mora aqui há muito tempo, tem a serra, a rodovia que nos liga, a principal mundo, rodovia, né? Que nos liga ao resto do estado, é o mundo, né? Desabando uma sensação também de casa. Parece que a nossa casa é algo que a gente tem familiaridade. Nos falta uma segurança. Exatamente, uma sensação muito grande de insegurança. De novo, a gente é jogado nesse lugar de impotência e de desamparo. É uma experiência, não é só uma sensação. É uma experiência de desamparo muito concreta. E que algumas pessoas ainda estão sendo resgatadas, né? Uma catástrofe climática que não acabou. Valesca, o emocional. Não há um gaúcho, e acredito que boa parte dos brasileiros tem a turma que não está vivenciando isso, não é que não se importe, mas é longe da sua realidade. Imagina lá no outro extremo do país, né? Não enfrenta esse problema, é seca e tal, tem as mazelas deles, não estão muito preocupados com isso, né? Não que não sintam. Mas para nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, essa preocupação constante. Quando é que o Guaíba vai baixar? Vai chover mais aqui, vai cair mais barreira. Enfim, isso tudo mexe muito com o nosso emocional. Sem dúvida, é algo que a gente segue vivendo, né, Marco? E em menor ou maior escala, todos somos atingidos, né? É claro que aquelas pessoas lá na região metropolitana, no Vale do Taquari, que perderam suas casas, muita gente desaparecida ainda, muita gente soterrada ali em Bento mesmo, as pessoas, né, os bombeiros continuam procurando pessoas. É terrível, né? Uma catástrofe, não tem como não mexer com o emocional das pessoas. Qual era o questionamento, Alessandra? Nós estávamos conversando hoje pela manhã. Eu fiz um comentário, na verdade, que eu sou uma pessoa que adoro frio. Adoro muito esse clima frio. E sempre que acordava de manhã e sentia esse friozinho, eu ficava muito feliz, porque é o clima que eu gosto. E hoje de manhã, ontem de manhã, eu não consegui ficar feliz, porque eu pensava que eu tô agradecendo porque tá friozinho, mas tem pessoas que estão fora de casa
tem pessoas que não têm roupa, tem pessoas que não vão estar no conforto, não vão ter o quentinho também, além do frio. Então, eu acho que a gente está muito também nisso. Muito conectado a essa Exato. dor, né, Ali? Por que E que isso realmente, acontece? assim, outra coisa, além do frio, tu traz a questão do frio, muita gente tem me relatado isso em relação ao barulho da chuva, que era um barulho que acalmava, ai, que bom dormir com o barulho da chuva, e as pessoas ficam muito angustiadas agora quando escutam o barulho da chuva. Até nos abrigos tem relatos, porque eu tenho muito contato lá na região metropolitana. Eu me formei na Unicinos, eu morei muitos anos em Porto Alegre, eu sou do Círculo Psicanalítico, que a sede é em Porto Alegre, então tenho muitos contatos lá e muitos amigos que estão diretamente trabalhando nos abrigos. E eles relatam que as crianças nos abrigos estão lá brincando e, de repente, começa a chover e elas entram em pânico. Coisas que eram corriqueiras do nosso dia a dia e eventos normais da natureza se transformaram em gatilho, né, para ansiedade. É extremamente ansiogênico numa situação como a gente está hoje, saber que está frio e que tem pessoas que não têm roupa e que estão desabrigadas e que vai chover e que vai inundar mais lugares e que vai desabar mais lugares. Então, a gente vive o cerne da catástrofe, né? Uma coisa é a gente saber que tem uma guerra lá, coisas horríveis acontecem, mas a minha vida aqui está minimamente preservada. E hoje em dia, não, né? A gente está no cerne dessa catástrofe. Vamos tentar... Por exemplo, tive muitos amigos que não celebraram assim o Dia das Mães com... Por quê? Mas fica até ruim da gente fazer alguma festa, porque tem muita gente... Muita gente tem relatado, mas é normal um isso, sentimento de culpa, né? Por que esse sentimento de culpa? Não conseguir ficar feliz e não conseguir vivenciar o seu dia a dia, o seu conforto, as suas próprias conquistas, digamos assim, né? E acho que a gente precisa focar no quanto a gente pode ajudar, não só agora, porque agora está um auê, todo mundo está ajudando. Daqui a pouco isso vai parar, essas pessoas vão ficar desabrigadas por muito tempo. Então, acho que a gente tem que pegar toda essa libido que está colocada no sentimento de culpa e pensar que a gente vai conseguir ajudar. Não só agora, mas depois que as águas baixarem, que tudo isso for contabilizado e que precisa de um esforço coletivo para que as coisas possam ser reerguidas, reconstruídas, né? Então, a gente precisa desfrutar das pequenas conquistas, né? A gente não pode se sentir culpado porque minha casa não foi destruída, porque a gente é a força-tarefa que vai poder ajudar essas pessoas. Imagina se todo mundo tivesse sido devastado, da onde ia chegar a ajuda? É no coletivo que as pessoas precisam se amparar nesse momento de trauma, porque o trauma é coletivo. E a gente precisa ser, para essas pessoas, a voz da esperança. Porque sem esperança, essas pessoas não vão conseguir se reerguer. Mais do que nunca, a esperança é a última que morre, né? É. Literalmente... elas têm que se apegar em algumas coisas, né? Eu vou voltar para casa, tenho esperança. E ninguém tira a esperança da pessoa, né? E muita gente está muito desesperançosa, né? Eu tenho ouvido relatos, o meu grupo lá do Círculo se mobilizou para fazer atendimentos emergenciais, né? Online, por telefone, do jeito que dá. E também o grupo que se formou comigo, que é um grande número de psicólogos, e a gente tem um grupo e a gente vê o pessoal muito mobilizado nisso. E o que a gente escuta desse pessoal, é que tem muita desesperança, né? Permeando essas pessoas, esse coletivo, os abrigos, pessoas que tem várias situações, né? Eu poderia dar vários exemplos, mas... E a gente que pode chegar, a gente que tem casa, que tem uma condição, que não perdeu pessoas, a gente pode chegar nessas pessoas fazendo doações e, principalmente, sendo a voz da esperança. Dando um abraço, porque tem isso de diferença da pandemia, né? Porque a gente está num momento em que as palavras faltam. A gente não consegue dar sentido só através das palavras, né? E nos abrigos e poder abraçar alguém que está chorando, poder... Qualquer coisa que a gente tenha a oferecer, que talvez pareça nós pouco... sairmos daqui para lá, porque a gente não consegue também. A gente não consegue. E essa sensação de impotência. Talvez você doe alguma coisa, sim, mas você
eu não sei se é por curiosidade ou por justamente para ajudar, você não está lá. Não está lá e é difícil chegar, né, Marco? Essa é uma semelhança com a Covid, né? A liberdade de ir e vir. Exatamente. A gente está privado do nosso deslocamento, que é tão importante também, né? Da nossa liberdade, das Mesmo que nossas você não use. viagens. O aeroporto embaixo d'água, a rodoviária de Porto Alegre embaixo d'água. Mas a gente, assim, ó, ninguém, todo mundo conhece alguém. Ou que está lá ajudando, ou que perdeu alguma coisa, né? É isso que eu tenho feito. Eu tenho ajudado as pessoas que estão lá em Porto Alegre, que de alguma forma estão auxiliando e que me dizem: olha, eu tenho uma pessoa que está lá circulando em 3 abrigos. Ó, nesse precisa remédio, precisa papel higiênico, precisa água. Nesse outro precisa não sei o quê. Então, eu direciono, né? Se eu for ajudar com dinheiro, eu direciono para essa pessoa vai sanar as necessidades ali. Mas a gente tem que pensar que isso é só o começo. A gente vai precisar ajudar muito, de muitas formas, né? Não só doando, mas consumindo produtos que são produzidos aqui, que a gente sabe que tem fábricas, empresas que perderam tudo. Tem um relatório aí, porque a Serra, obviamente, Caxias, aqui nós, a Serra, e a região metropolitana é o polo produtivo do estado. Mais de 90% das empresas com problemas. Se não é de produção, de logística, disso, daquilo, de tudo, né? Então, que caos é esse que se estabeleceu? É um caos, é exatamente isso. A gente ainda está mergulhado nesse caos e vai demorar alguns meses para a gente poder sair disso. E anos para as coisas poderem voltar a girar como eram, né? Valesca, eu anotei uma palavra aqui, ó. 2 na realidade. Segurança emocional. Como é que a gente pode trabalhar a nossa mente, o nosso raciocínio para termos uma segurança emocional numa hora dessas? É uma tarefa difícil nesse momento, né, Marco? Mas eu diria que todo mundo precisa saber o seu limite. Tanto de ajuda, né? Eu tenho colegas que estão nos abrigos lá um dia da semana. Mais do que isso, não aguentam. Porque para ajudar alguém, a gente precisa estar bem. É aquela velha metáfora do avião que caem as máscaras de oxigênio. Antes a gente põe na gente para depois poder ajudar o outro. Quem não está bem neste momento não está conseguindo ajudar o outro. Então, cada um tem que preservar a sua saúde mental e saber do seu limite. Né? Até que ponto eu vou mergulhar em notícias, até que ponto eu vou me enfiar a semana inteira num abrigo, eu vou adoecer também. Então, antes a gente precisa preservar a saúde mental de quem está ajudando, para que efetivamente possa chegar uma ajuda efetiva e assertiva para essas pessoas que estão literalmente despedaçadas, né? É essa a sensação, assim, de se perder, de perder tudo. É um ego que se fragmenta diante de tudo que está acontecendo. Então, a gente precisa de pessoas afetivamente bem, né, com a sua saúde mental minimamente em dia, para poder resgatar a saúde mental dessas outras pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade extrema. São quase 500 e poucas mil pessoas. 538 mil no dia de ontem, né? Até nós tínhamos esse número. E acho que é importante, assim, as pessoas poderem recorrer a esses atendimentos gratuitos que estão sendo oferecidos. Eu tenho um colega psiquiatra do Círculo Psicanalítico que está trabalhando só na questão da medicação, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Mas muitas pessoas tomam medicação diariamente e, na hora de sair das suas casas, elas não pensam na medicação. Né? Então, ele está trabalhando nessa frente só de dar medicação, dar receita. Não é uma viagem de férias, né? Exatamente. Então, coisas que a gente nem pensa, né? E tem muita gente boa. Acho que se tem algo que fica evidente... Também tem muita gente ruim, né? Nesses períodos de catástrofe que a gente identifica que o processo civilizatório da humanidade está incompleto. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. Mas a gente tem que se agarrar nessa onda de gente boa, de solidariedade, para poder resgatar essas pessoas, tanto do ponto de vista físico e material, quanto emocional. Acho que fica essa ideia aí. Bom, Valesca, o que mais aí? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que as pessoas dado. Precisam se cuidar. Nós estamos, como disseram alguns ouvintes, nós estamos num paraíso. Temos problemas? Sim.
tivemos problemas. Mas comparando a que os outros estão passando, nós estamos bem. Perto do que está acontecendo neste momento na região metropolitana, que a água, né, tá num nível, acho que estacionou, tá querendo 5 baixar. e pouco, alguma coisa, E diante dessas pessoas que perderam absolutamente tudo, nós estamos sim no paraíso. E não vamos sentir culpa por isso, né? Vamos ser gratos à vida por isso e vamos tentar ajudar na medida do possível quem está numa situação de Se vulnerabilidade. não for agora, depois... Acho que o sentimento não tem que ser de culpa, tem que ser de gratidão e dessa reparação que a gente pode fazer com o que vem pela frente, porque vem muitos meses assim de muitas coisas difíceis. Então, Alessandra, proteja-se do frio, né? E vamos agradecer ao cobertor que a gente tem, né? A lenha que a gente tem para botar na lareira, no fogão. Dentro a das comida que a nossas gente possibilidades, ajudar. Ajudar. Exatamente, poder ajudar, né? Então tá, Valesca, obrigado pela visita mais uma vez aqui na Rádio. O assunto era esse, a gente estava tentando, né, contatar você para a gente ter esse papo, para nós encontrarmos a nossa segurança emocional numa hora dessas. Que já viemos de uma pandemia e agora mais uma bordoada. Mais uma vez, o nosso psiquismo e a nossa capacidade de lidar com adversidades, a nossa resiliência está sendo testada, né? Mais uma vez. É um teste. Poucas gerações, agora no mundo mais moderno, passaram por isso, né? E acho que a gente tem um compromisso assim com as novas gerações de poder se preparar para esses períodos, né? Porque, obviamente, isso tudo que aconteceu não é só do aquecimento global, mas a gente já vive a era do aquecimento global. Os especialistas, os cientistas, há anos estão falando, isso vai acontecer de uma forma mais frequente. Então, ou a gente entende que a gente é parte do planeta Terra e da natureza, né? Que a gente precisa se conectar com a natureza, conversar. O planeta Terra é a nossa grande mãe, né? A Terra, ela é viva, ela é orgânica, ela é responsiva à nossa existência na Terra. A gente precisa minimizar o impacto da existência humana na Terra. Por que os indígenas nunca foram vítimas de enchente? Porque eles conversavam, né, com o rio, metaforicamente. Eles sabiam as áreas que eram planícies de alagamento, que a gente chama. Eles sabiam para onde eles tinham que ir. A natureza era parte eles conviviam da vivência deles, né? Harmonicamente com a natureza. Eu acho que a gente precisa passar isso para as novas gerações, porque senão a espécie humana vai ser extinta do planeta. Isso é fato, eu tenho convicção disso. Ou a gente compreende isso, respeita e conversa com a natureza, se conecta com a natureza e respeita os movimentos da natureza, ou a espécie humana está fadada à extinção. Obrigado. Até a próxima, Valesca. Até. Um bom dia a todos. Daqui a pouco, quem vem nos visitar, Alessandra Bernardi. Nós vamos receber a juíza de direito da comarca de Veranópolis, a Vanessa Antunes Nogueira Ferreira. Está na tua rádio. Veranense 107.5.